Boa noite, Souza. Boa noite, nossa Paraíba. Boa noite, Brasil e o mundo todo que acompanha a TV Diário do Sertão pelo endereço diariodosertão.com.br/TV. Muito obrigado pela sua audiência, pela licença que você dá para entrarmos na sua casa com entretenimento e com muita informação. Vamos primeiro agradecer aos nossos parceiros em Souza, a Arte.com Serigrafia, o provedor de internet Newline e o Complexo Hospitalar Santa Terezinha. Também dando muito obrigado aos 26 sites e blogs que estão conosco, levando o nosso conteúdo para qualquer parte do mundo pela internet. Obrigado aos dois mais recentes a entrar nessa rede, ao maispb.com.br de João Pessoa e o campinaagora.com.br, esses os mais recentes parceiros a adentrar nossa rede de amigos e levar, como eu disse, o nosso conteúdo para o mundo inteiro através da internet. Começando mais uma edição do programa Frente a Frente, a penúltima edição desse ano, recebendo de forma especial o magistrado, doutor, juiz Edivan Rodrigues, que é souzense, que gentilmente aceitou o nosso convite, ele que atua em Campina Grande, mas hoje está conosco, dando o prazer de ser nosso entrevistado nesta segunda-feira, antevéspera de Natal, né? Dia 23 de dezembro. Então, doutor Edivan, obrigado por ter aceito o nosso convite e nosso boa noite. Boa noite, Jackson Queiroga. Boa noite a todo o seu público ouvinte de Souza e de todo o mundo através da internet. Jackson, inicialmente eu gostaria de parabenizá-lo por levar nossa cidade, Souza, sua cultura, seus nomes, seus valores para todo o mundo. E especialmente por trazer para Souza a discussão de temas importantes que eu tenho visto e ouvido aqui no teu programa. Tá de parabéns, Jackson, e continue assim para valorizar cada vez mais nossa cidade. Obrigado. É uma missão nossa, não só minha pessoalmente, mas de toda a equipe que faz o programa, de toda a equipe que faz a TV Diário do Sertão, que é trazer essa TV para a grande mesa de debates importantes, né? Aquilo que soma, aquilo que acrescenta na vida das pessoas, também em entretenimento, mas é claro, sem deixar de lado os assuntos importantes, assuntos sérios, que mexem com o nosso povo, com o nosso dia a dia. Vamos começar conversando com o doutor Edivan Rodrigues, começando, como diria o matuto, né, do começo, começando pelo começo. Falando um pouco a sua trajetória, o seu início, a sua infância. Me fala um pouco, souzense, como eu já falei, me fala um pouco da sua infância, qual foi o bairro, qual a localidade que você nasceu e que veio aí a dar os primeiros passos na vida educacional e também na vida social também. Eu gosto de dizer que eu não sou apenas souzense, eu sou pereirense. Pereirense? Pereirense. Eu sou do distrito de Pereiros. Uhum. Muita gente conhece como Sítio de Pereiros, mas na realidade é um distrito, o distrito de Pereiros, que fica logo depois da Lagoa dos Estrelas. Então eu sou lá dos Pereiros, nasci e me criei naquele distrito e com 7 anos de idade, meu pai... Então a primeira infância foi toda lá nos Pereiros? Toda lá nos Pereiros. Muitas memórias de lá? Muitas memórias. Ontem estive lá nos Pereiros para rever meus familiares, meus amigos, aquela terra que é a nossa origem. Uhum. Como é que é a festa quando você chega lá? Um filho ilustre chegando à terra, como é que é a recepção? A recepção é sempre muito boa. Seus pais moram lá ainda, não? Não. Minha mãe mora aqui em Souza. Como eu te disse, meus pais, muito cedo, logo quando a gente estava com 9, 10 anos, nos trouxe para Souza. Para quê? Para nos dar educação. Meu pai sempre pensou em não deixar que nós fôssemos agricultores lá no sítio. Eles tiveram educação escolar? Minha mãe, para você ter uma ideia, é analfabeta. Uhum. Um analfabeta assim, funcional. Sei. É aquela pessoa que tem uma história de vida e que me ensinou muito. Meu pai só tinha até a 4ª série, mas era um dos homens mais inteligentes que eu já conheci na minha vida. Ele ensinava-nos tarefa de 8ª série, de 7ª série, coisa que nós não sabíamos, e ele com o 4º ano ele fazia isso. Então eles dois tiveram essa preocupação de nos dar educação. Então nos trouxeram para Souza. E nós fomos morar no bairro do Angelim. Sei. Minha segunda terra é o bairro do Angelim, gosto muito daquele bairro. E lá nós moramos e temos muitos amigos lá. Infelizmente, em 91, meu pai veio a falecer. E aí ficou sob a responsabilidade e a batuta de minha mãe, Dona Creuza, nos educar. Meu irmão foi para São Paulo e ficou eu aqui juntamente com meu irmão Edinaldo. Eu consegui estudar. Você é o mais velho? Sou o filho do meio. O mais velho mora em São Paulo. São três homens? 3 irmãos, 3 homens. 3 rapazes, pronto. 3 rapazes. Helder, Edivan e Edinaldo. Eles seguiram também a carreira da advocacia, da magistratura. Como é que seus dois irmãos
do ponto de vista de formação eles seguiram? Que carreira eles seguiram? Olha só, nós somos uma família humilde. Sim. E tivemos uma origem humilde. Meu irmão não esperou qualquer curso superior e foi para São Paulo como um retirante nordestino buscar a vida lá. Tentar melhoria de vida. Isso, e até hoje ele está lá em São Paulo buscando a melhoria de vida. O meu outro irmão, mesmo eu estando já na universidade, seguiu um outro caminho. Foi ser comerciário e Sim. hoje é empresário. É proprietário, juntamente com um colega, da Sertão Autopeças. Sim, sim. Acho que você conhece. Claro. Seguiu um caminho de empresário. Então, esses foram os caminhos seguidos. Eu não, eu fui fazer o curso de Direito aqui. Minha mãe, eu lembro como Mas voltando um pouco. Você falou que, me permite chamar de você, vieram para o Angelim. Angelim. E aí você ia cursar já o início da vida escolar? Era começando estava no ginásio naquela época, né? Os primeiros anos, quarta série, quinta série. Qual foi a escola que você estudou? Quando veio a Souza? Quando residiu no Angelim? O Vigílio Pinto. Vigílio Pinto. Logo em seguida eu passei para o André Gadelha, colégio estadual. Nós conhecemos como colégio estadual. Exato. André Gadelha. E sempre em escola pública? Até Quase o estadual. Sim. Eu ia estudar no Polo Valente. Só que minha mãe, inteligente como ela é, vendo o meu potencial, ela fez de tudo para que eu fosse estudar no comercial. E no colégio Cônego José Viana. O conhecido comercial. Comercial. Que está em ruínas hoje, infelizmente. Infelizmente, para nossa tristeza. Como souzense... Você viu a parede caída, né? Caída. Aquilo é um descalabro que eu creio que as autoridades souzenses não poderiam permitir. Porque ele é um patrimônio no centro da cidade. Para quem saiu de lá, quem é egresso de lá, a tristeza é bem maior. E minha mãe, ela conseguiu, a prefeitura de Souza ainda, naquela época, uma bolsa de estudo para mim. Minha mãe é uma guerreira, eu estudei e ela deu o suporte necessário para que eu estudasse. E ela conseguiu uma bolsa de estudo porque nós não conseguíamos cursar. Não teria condições de pagar uma mensalidade. Não teríamos. E eu lembro, Jackson, que escola particular você precisa de livros. E eu tinha a bolsa, mas não tinha os livros. E aí Dodora, que era a diretora, ela conseguia esses livros para mim porque ela via a minha luta. E ela conseguia. Lembro como fosse o seu esforço. Meu esforço. Lembro como fosse hoje e agradeço até hoje o que essas pessoas fizeram por mim. Porque eles viam que eu poderia ser alguma coisa e me ajudavam. Baseado no seu potencial, eles viam que você podia ter um futuro brilhante, como tem. Ajudaram você do ponto de vista da bolsa, pela prefeitura e dos materiais didáticos, dos livros, melhor dizendo, né? Sua mãe acompanhava sempre a sua vida escolar, lhe cobrava, via como é que estava sendo o seu desempenho, ou não precisava muito do que ela tivesse muito cobrando de você? Sempre precisa, né? A gente quando é jovem, a gente sempre pensa, eu digo sempre, dois pensamentos, assistir televisão e jogar bola. E se não tiver os pais ali para dizer, menino, vai estudar, fica difícil. Então minha mãe sempre nos direcionava para isso aí. Guia, né? Tem que ter um guia para ir, né, levando. Isso, os pais têm que fazer isso hoje, porque se deixar os jovens e as crianças fazerem o que bem quer, elas logicamente vão querer fazer aquilo que lhe aprover, aquilo que é bom. E estudar nem sempre é bom no momento, mas é um investimento para o futuro, que eu aconselho a todos. Ok, você que está em casa pode interagir conosco através do Facebook, mandando a sua mensagem de Natal, de repente, ou o seu recado para o Dr. Adivan, que está sendo nosso entrevistado. Você manda a sua mensagem para o endereço diariodosertão.com.br/TV. Lá você vai ver como você pode enviar a sua mensagem pelo Facebook e também pelo Twitter. Muito fácil. Você pode interagir conosco através da internet. Já temos aqui nosso amigo Giovanni Santos, jornalista lá de Campina Grande. Já lhe mando um abraço, está assistindo. Giovanni, obrigado pela audiência. Ele que é souzense também. Uma terra vizinha sua, né? Lagoa das Estrelas, a pertinho dos Pereiros. Ele que hoje é um jornalista premiado de sucesso lá em Campina Grande, a quem eu tenho uma honra de tê-lo como ouvinte, como telespectador. Obrigado a você, Giovanni, pela sua audiência. E você que está em casa, continue mandando, interagindo conosco. Mande o seu recado, que com certeza vamos registrar até o final do programa. Giovanni não é só souzense também, mais uma vez ele é lagoano. Lagoano. Ele é da Lagoa das Estrelas. E aí vizinho seu lá, né? Vizinho. E aí um souzense ilustre, brilhando em Campina Grande. Giovanni hoje tem um dos programas, eu posso até dizer, o programa de maior audiência no rádio de Campina Grande.
ele tem uma responsabilidade muito grande e faz com muita competência o que ele se dispõe a fazer, que é o raio do jornalismo lá em Campina Grande. Ele realmente é uma grata surpresa, né? Ele que venceu tantos desafios para estar onde está hoje e que é nosso convidado já o convidei para estar no nosso programa. Ele vai estar aqui, inclusive, deve estar chegando a Souza nesses dias e ele já tem um convite para estar conosco aqui no Frente a Frente. Me fala da sua carreira agora, da sua trajetória estudantil agora entrando na faculdade. Como é que aconteceu a escolha pela carreira do Direito? Foi pela facilidade de ter em Souza uma universidade de Direito ou foi pela vontade mesmo de seguir a carreira das leis? Como é que foi a sua descoberta dessa vocação? Olha, Jackson, a oportunidade que eu tinha era Direito em Souza, como você disse. Pela facilidade. Pela facilidade. Eu não teria condições de sair de Souza para estudar, para fazer um outro curso. Se tivesse, qual teria escolhido? Qual curso você escolheria se tivesse a chance de ir para um outro centro? Olha, medicina é o sonho de todo jovem que estuda e quer crescer, quer ter uma carreira sólida. Mas, desde o início, fiz Direito, passei no primeiro período para o curso de Direito diurno aqui em Souza e me apaixonei pelo Direito. Não só pelo Direito, mas pelo curso de Direito em Souza. Mas já começou pensando na magistratura ou começou o curso querendo mesmo advogar? Eu pensava no Ministério Público. Ministério Público. Sempre pensei em ser promotor de justiça. Que foi, né? Fui. Chegou a atuar como promotor. Fui promotor de justiça durante 6 meses no vizinho estado do Rio Grande do Norte. Como é que foi sua saída? Você escolheu deixar de ser promotor? Como é que foi essa mudança? Eu queria vir para minha terra. Eu queria vir para Paraíba. E eu vim para a magistratura. O meu sonho era o Ministério Público, mas eu posso te dizer que hoje eu sou apaixonado pela magistratura. Eu sou um juiz vocacionado, posso dizer isso a você. Eu gosto do que eu faço. Eu não faço com nenhum desnevo o sonho de ser promotor. Eu sou muito aguerrido no que eu faço, parece mais uma coisa de promotor de justiça. Sim. Eu faço. E juiz tem que ser mais comedido. Eu não tenho essa característica comedida. Para atuar comedida. tem que ser mais provocado. Isso. Né? E você entende que o juiz também tem que tomar suas iniciativas. Hoje, a nova mentalidade é que o Poder Judiciário tem que ser um poder que tem que sair de dentro dos gabinetes, que tem que ouvir o que a população quer, o que a sociedade precisa. Nós temos que acabar com aquela cultura do juiz de gabinete. E isso eu tenho em mente e tenho procurado fazer, levado minha mensagem de democracia, de república, de justiça, de segurança para a sociedade. Me diz uma coisa. O senhor que é juiz, que é magistrado, já atua já há 15 anos como magistrado, é difícil julgar? Já esteve diante de um caso em que o senhor teve que pensar mais do que o normal para chegar a uma conclusão? Em todos os casos você tem que pensar dessa forma. Julgar é muito difícil. É muito difícil você julgar o ser humano. Em todas as formas. Se você está numa relação de família, há uma disputa de uma criança. E é muito complicado você fazer essa decisão. Eu acho que seria realmente um dos casos mais complicados, porque você vai lidar com uma vida e que você pode ser induzido ao erro. Você pode ser induzido ao erro, Com né? certeza. E as emoções das partes, tanto o pai como a mãe e principalmente a criança. Indo para o lado criminal, você aplicar uma pena, uma punição a uma pessoa. Eu costumo dizer sempre o seguinte, as pessoas dizem, mas você aplica pena, você não tem medo? Não, não há de ter medo. Porque quando a pessoa comete um crime, ela já sabe que é passível, que pode incorrer na pena, ela já sabe que ela é culpada, que ela deveria ser punida. Mas mesmo assim, aplicar uma pena a um ser humano é um ofício muito delicado. E o juiz tem que fazer com muita segurança e com muito respeito à pessoa humana. Não precisa destratar. A lei diz que vai tirar apenas da pessoa a liberdade e não a condição humana e não o respeito, e não a humanização daquela pessoa. Infelizmente, nós não temos visto hoje isso. O juiz condena, mas quando se vai para uma penitenciária, você não tira só a liberdade. Você tira a característica de ser humano da pessoa. Aquelas imagens que a gente vê. Semana passada esquartejaram né, numa rebelião. As rebeliões agora na Paraíba, infelizmente, tomaram um rumo monstruoso, porque é a segunda vez em um mês, em menos de 30 dias, em que em presídios paraibanos, para demonstrar a ira,
eles esquartejam e jogam os pedaços do corpo pelo presídio. Então é uma situação em que eles escolhem a pessoa que vão matar e eles esquartejam. Então demonstra a situação em que estamos do ponto de vista carcerário. É um alerta, eu acho que é um barril de pólvora e não tem exceção. Na minha opinião, agora essa é a minha opinião, todos os presídios paraibanos são, todos eles, um barril de pólvora. A qualquer momento podem explodir. Em Patos foi assim recentemente e, se não me engano, foi em Santa Rita, agora há poucos dias, em que foi esquartejado mais um detento. Né? Então, infelizmente, a pena é aplicada, mas dificilmente ela vai ter aquela função social que a gente espera. O senhor concorda, doutor? Com certeza. Eu tenho uma teoria para isso, inclusive. Eu digo o seguinte, o poder que não se ocupa é ocupado. Quando o Estado não toma de conta daqueles presídios, quando ele não se responsabiliza pela vida de quem ele colocou lá, quando ele não dá condições dignas àqueles seres humanos de cumprirem a pena, que é somente a retirada de sua liberdade, outras pessoas vão ocupar aquele espaço. E hoje os presídios são literalmente, eu te digo, dominados por facções. Verdade. Por facções. Não há rebeliões porque eles controlam. E as rebeliões acontecem quando eles perdem o controle. E aí acontece o choque. O Estado não está mandando aqui. Isso é um absurdo o que acontece. Mas é verdade. Dizer isso não é uma irresponsabilidade, é uma constatação. Poder que não se ocupa é ocupado. E, se me permite, ir mais além, isso não acontece apenas nos presídios. Isso tem acontecido na rua. O Estado, a sociedade tem crescido, as cidades têm crescido. No entanto, o efetivo policial, a inteligência policial não cresce. O salário dos policiais não cresce. Também não cresce. E como é que você quer combater a criminalidade se ela cresce, se organiza e domina? E cresce num ritmo muito superior a do que cresce as bocas de fumo, a do que cresce o poderio armamentista das facções criminosas, num ritmo muito maior e a polícia acaba ficando acuada. Acuada. Que é o que a gente vê. Infelizmente, não é só da Paraíba, não. Isso é quase no Brasil inteiro, mas na Paraíba, infelizmente, estamos passando por um momento gravíssimo no que diz respeito à segurança pública. Eu acho que o Poder Judiciário, o Poder Executivo, o Poder Legislativo devem se unir para tentar minimizar esses efeitos o quanto antes, porque muitas pessoas vão morrer. Muitas pessoas vão morrer, infelizmente. A situação é essa. Para terminar esse bloco, já para a gente partir para o bloco segundo, que vamos começar um quadro Que Nota Você Dá, onde o Dr. Edivan vai também se deparar com alguns assuntos e vai se posicionar entre 10 ou 0. Mas, para terminar, uma opinião sua, o senhor aprovaria a privatização dos presídios? Não. Eu vou te dizer por quê. Eu fico muito preocupado quando o Estado começa a dizer, eu não posso, por isso eu vou me desfazer. Eu não tenho condições, por isso eu vou entregar. Veja, o Estado, você sabe muito bem disso, você é estudante de direito, e eu vou explicar a quem está ouvindo, tomou para si a autonomia e o monopólio da segurança. Ninguém pode fazer justiça com as próprias mãos, só o Estado. Não existe uma polícia privada, a polícia é pública, é do Estado. É ele que comanda a segurança. E eu fico muito preocupado quando vem proposta desse tipo. Por exemplo, a questão da redução da maioridade penal é uma assinatura de culpa do Estado. Eu não estou podendo resolver, por isso eu vou baixar para 16. A questão da descriminalização da droga. Ora, maconha é uma droga extremamente letal, uma droga que destrói. Aí o Estado vem com esse discurso, bom, como eu não posso conter, eu vou legalizar. E resolve isso assim? Quer dizer que se eu não puder conter meu filho com a autoridade que tenho sobre ele, eu vou entregá-lo às autoridades, como tem muito. Não sei se você já ouviu de alguns juízes ou de promotores dizer, chega com o filho e diz, doutor, eu não tenho mais condição de cuidar do meu filho, cuide dele. Mesma coisa é com os presídios. Será que o Mas em outros países deu certo. Em outros países houve uma melhoria do ponto de vista de qualidade da detenção e até houve como é que a gente pode dizer, uma economia do ponto de vista de investimentos do Estado. Esses benefícios não seriam suficientes para que o senhor pudesse ver com melhores olhos essa possibilidade? Deixa eu dar exemplos para você de outros países, como é que se dá. Sim. Veja, no Brasil, você prende uma pessoa, no entanto, ela tem direito a celular, ela tem direito a estar conversando com pessoas
Um direito paralelo, né? Na verdade. Um direito paralelo. Não é. Mas acontece. Agora, vamos ao direito oficial. Ela tem direito à visitação de pessoas, que as pessoas podem levar o que quiser para ela, clandestinamente, que quando eu ouço dizer um pente fino numa penitenciária, você já ouviu falar ou leu alguma coisa de que algum pente fino não encontrou nada? Não. Sempre encontra. Sempre encontra. E sempre encontrará. Estamos enxugando gelo. Encontra. Nos Estados Unidos, você vai conversar com a pessoa e a visitação é através de um vidro com um parlatório. Você fala por telefone, você não leva comida para aquela pessoa. Ora, o Estado paga enormes quantias para alimentar o preso. Como é que eu vou aceitar comida entrando dentro do presídio? Inclusive, a gente assiste alguns programas da TV americana, reality shows, que contam a verdade, né, dos presídios. A gente vê, eu não me canso de ver e de comparar. Digo, meu Deus, como é o primeiro mundo em relação ao presídio? Como é o tratamento do preso, que é totalmente humanizado, mas é um rigor enorme. É muito rigoroso, mas não é desumano. Não é desumano. Não é desumano. Lá dá as certo, celas limpas, claras, perfeitas. E aí você pode permanecer lá, tendo a sua dignidade preservada, tendo o seu eu de humano totalmente intocável. Eu fico pensando, quando é que vamos chegar a esse nível? Se é que vamos chegar a esse nível. Nessa estrutura, nesse ambiente, eu poderia até aceitar a privatização. Agora, numa estrutura legal e funcional que não está resolvendo, eu vou entregar a iniciativa privada, por quê? Eu fico muito triste quando eu vejo o Estado promover a construção de uma estrada, de uma BR, e de repente ele gasta bilhões naquela BR e entrega a iniciativa privada para que ela ganhe dinheiro. Inclusive, recentemente, grandes trechos aí no Brasil foram privatizados, né? E aí o governo federal construiu com o nosso dinheiro, e aí nós, não bastasse termos gastos com impostos naquela construção, vamos gastar R$3 para passar, em média. E você continua pagando um imposto que serve para aquilo, Exatamente. Que é o IPVA. É uma bitributação, que até hoje, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal não reconheceu que aquilo é bitributação. Como é que né? Você cobrar de novo. 2 vezes. Exato. 2 vezes. Como é que eu pago o IPVA? Ainda bem que nós não temos essa situação aqui ainda. Mas uma pessoa do sul do país, hoje do centro-oeste, paga um IPVA altíssimo. IPVA não é para ser o carro, não. IPVA é para manter as estradas. E eu vou pagar um pedágio caríssimo de R$7, R$12, R$14. É verdade. Isso é inaceitável. Estamos conversando com o magistrado, juiz, doutor Edivan Rodrigues, uma inteligência em pessoa, um papo agradabilíssimo. Mas vamos agora a um pequeno intervalo comercial. Já peço desculpas pela minha voz, minha garganta hoje não está boa, inclusive ontem estava afônico, mas vamos até o final. E eu quero lhe convidar a permanecer conosco para que no próximo bloco teremos o quadro Que Nota Você Dá, onde o doutor Edivan vai se posicionar sobre alguns temas polêmicos. Eu vou adiantar que tem temas polêmicos nesse quadro, em que ele vai dar o 10 ou 0 e vai argumentar por quê. Então, continue conosco, eu volto já com o quadro Que Nota Você Dá, aqui no programa Frente a Frente. O Sertão Agora é notícia. TV Diário do Sertão. O melhor pelo menor preço você encontra na Leia Livraria e Magazine. Material para escritório, livros, papelaria, material esportivo, utilidades domésticas, presentes, brinquedos, artigos de aniversário, malas e bolsas para viagem, suprimentos para informática e relógios de todos os tipos. Afinal, a Leia Livraria e Magazine está cercada de bons produtos para você e sua família. Acerte no melhor preço e pague como preferir. À vista, com super descontos. Ou a prazo, a perder de vista, no carnê, cheque ou cartão. Leia Livraria e Magazine. O ano inteiro com você. A moda chegou em Cajazeiras de um jeito que você nunca viu. Cheia de charme, maior estilo com menor preço. As melhores marcas do mundo por preços inacreditáveis. Biotipo, Mux, Rocklu, Darlu. Marcas que inspiram e esperam você na loja Cheia de Charme, onde a moda chega primeiro. Agora Cajazeiras já sabe onde tem os lançamentos da moda. Cheia de Charme, na rua Padre Manuel Mariano, número 80.
cheia de charme. Moda masculina e feminina, cheia de charme. Moda para todos os gostos. Opa! 1, 2, 3, Chapeuzinho indo pra casa na vila. 1, 2, 3, e o lobo mal atrás. 1, 2, 3, alemãs carregando uma enorme salsicha. 1, 2, 3, com mostarda me gusta mais. 1, 2, 3, capetudo pra pescaria. Japonês, passito pra trás. Nova Estrada 2014, a única cabine dupla com 3 portas. A estrada de novo outra vez. Inacreditável! Promoção Me Leva do Lojão Rio do Peixe. Dessa vez, são 15 vezes para pagar. Notebook Positivo Sim 3D com HD de 320 GB e memória de 2 GB, somente 15 vezes de R$ 84,90. Cama Box Casal Fênix com molas ensacadas, apenas 15 vezes de R$ 149,90. E que tal deixar seu quarto mais elegante com a cabeceira Box Casal Capesberg por apenas 15 vezes de R$ 49,90. Não dá para não levar. Aceitamos o cartão Minha Casa Melhor. Lojão Rio do Peixe. Prazer em realizar seus sonhos. O Laboratório Central Lab acaba de receber novos e modernos equipamentos de análises clínicas, o Pentra 80 e o Syncron CX5, o segundo da Paraíba, rompendo a barreira da evolução tecnológica e oferecendo automação total. O resultado é mais agilidade na entrega dos resultados dos seus exames, com o reconhecido, renovado e certificado padrão de qualidade Controlab. Central Lab, um laboratório único, presente em 3 estados e 14 cidades. O Dr. Oscar Sobral Neto está atendendo agora no Centro Médico Sabino Rolim Guimarães, na Rua Francisco Décio Saraiva, número 365 Centro, por trás do Banco do Nordeste. Atendimento de segunda a sexta, manhã e tarde. O Complexo Médico Hospitalar Santa Terezinha possui o mais preciso centro de tomografia da região, com novo equipamento de última geração. Veja as melhores razões para você fazer a sua tomografia no Hospital Santa Terezinha. Tomografia 24 horas por dia, inclusive sábados, domingos e feriados. Todo o suporte hospitalar à sua disposição. Exames em crianças com anestesia. Acesso rápido da ambulância. Exame mais rápido pelo sistema helicoidal. É no Hospital Santa Terezinha. Para emergência, telefone 3522-1777 e marcação de exames 3522-4773. Centro de Tomografia do Hospital Santa Terezinha. A sua referência em exames de tomografia. TV Diário do Sertão, a sua TV online. De volta, programa Frente a Frente pela nossa TV Diário do Sertão. Muito obrigado pela audiência de vocês que nos acompanham tanto em Souza, como na nossa linda Cajazeiras, em Campina Grande, em João Pessoa, em Patos, em toda a Paraíba. E você também que nos acompanha no sul do país, audiência imensa lá em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais também, no extremo sul, Rio Grande do Sul. É uma audiência assim que nos deixa muito felizes, tanto no Brasil como fora dele. Temos também audiência em Estados Unidos, Europa, também na África, em que nos deixa muito felizes também por estar chegando tão longe através da internet. Obrigado muito a vocês que nos acompanham e vocês que também, às vezes não assistem ao vivo o nosso programa, que é ao vivo, acompanhem os vídeos pelo YouTube. Você pode ir lá rever alguma entrevista que você gostou, que você não viu, que você quer ver de novo. É no youtube.com/Diário do Sertão. Lá você pode acompanhar os nossos programas anteriores. Esse é o nosso penúltimo programa desta temporada, 2013. Teremos na próxima segunda-feira o último. Amanhã não teremos programa, mas teremos na próxima segunda-feira, dia 30. Lembrando que na temporada do ano que vem, 2014, teremos uma surpresa aqui no painel do Que Nota Você Dá. A surpresa é que teremos o envelope Coringa. Esse envelope Coringa vai dar o que falar, que é um assunto em que o nosso convidado não vai ser obrigado a abrir. Mas se abrir vai ter que falar. E pode ter um assunto bombástico. Então, você não perde por esperar. Temporada do ano que vem, 2014, do nosso programa Frente a Frente, vai ser ainda mais polêmica. Recebendo, nesta segunda-feira, o magistrado, o juiz, doutor Edivan Rodrigues,
que, mais uma vez eu repito, gentilmente aceitou o nosso convite e está conosco nesta noite de segunda, participando do nosso programa. Vamos começar agora, doutor, o quadro Que Nota Você Dá. Para você que está em casa, que não conhece ainda, eu vou explicar. Temos aqui 10 envelopes, cada envelope temos o nome de pessoas ou algum assunto importante, atual ou não, para que o nosso convidado possa se posicionar da nota 10 ou nota 0. Aqui não vale meio termo, não vale 5, não vale 4, nota 10 ou nota 0. Então vamos lá, fique à vontade, vamos começar, fique à vontade, a sequência é sua, escolha a sua sequência e vamos dar início ao quadro Que Nota Você Dá. Vamos pela sequência, vamos ser lógicos. Vai começar por um? Por um. Pois não. Abra discretamente, fique à vontade para abrir e aí você diz, se for nota 10, diz por quê, se for 0, volta para o painel. Nota 0. Zero? Só pode dar 0 ou 10, não é isso? 0 ou 10. Mas você pode argumentar normalmente, pode inclusive apontar algum fator positivo na pessoa, no assunto. Totalmente, você tem um tempo que for preciso para argumentar. Já começa com 0. Nota 0. Deixa-me ver que eu sou curioso aqui. É um tema, inclusive, da hora. Atual. Há uns 10 anos atrás que só se fala nisso, né? Isso. Volta para cá, então. Nota 0 para o número 1. Fica à vontade, vai na sequência. Vamos na sequência. Pois não. Fica à vontade para ver o tema, dar nota 10 ou 0 e dizer por quê. Nota 10. Nota 10. Nota 10. Uma figura bastante polêmica. Polêmica, verdade. Que já arrancou elogios e também críticas, né? Críticas, Mas por que essa pessoa aqui, que não vamos revelar nesse momento ainda, porque essa pessoa merece nota 10? Primeiro, a pessoa humana em si, sem julgar seus atos. É uma Sim. pessoa que se mostra proba, honesta e com responsabilidade com o país. Dizem que ele é de maltrato, assim. Pessoalmente, já ouvi pessoas que estiveram com ele que ele é muito fechado, é até descortês, talvez. E o senhor já esteve com ele. O que é que o senhor achou? Teve essa impressão, não? Ele tem demonstrado descortesia e falta de trato com as pessoas em julgamentos, em relações entre poderes, isso foi demonstrado. No entanto, ele tem mudado muito esse comportamento atualmente, não se sabe por quê, mas ele tem sido muito bem recebido. Eu vou mostrar para que a gente possa continuar falando sobre isso. O magistrado, juiz, doutor Edivar Rodrigues, dá nota 10 ao ministro Joaquim Barbosa. Ele que é o presidente da nossa Corte Máxima, né? Ele que preside, que é da nossa Corte Máxima, é o ministro que preside, né? E ele tomou recentemente umas posições polêmicas em que lhe renderam muitas críticas em relação, mas atualmente é o caso do mensalão, as prisões. Como é que o senhor avalia a ação dele em relação às prisões do chamado mensalão? Nós não devemos julgar o homem em si pelo que ele julga ou pelo que ele vota. Ele julga de acordo com a consciência e o que ele vê lá nos autos. Eu não conheço aqueles autos, eu não sei o que tem. E vale salientar que não foi ele sozinho que julgou, é a maioria do Supremo Tribunal Federal. O julgamento é do Supremo. Então foi um julgamento público e fundamentado. Nós temos que respeitar, até porque respeitar as instituições. Eu lembro de Sócrates. Sócrates foi condenado, o filósofo foi condenado injustamente. E os seus seguidores diziam, vamos fugir. Ele dizia, não vamos fugir, eu preciso cumprir essa pena. Até porque aquilo que eu prega que eu tenho que respeitar as instituições. E ele disse uma frase lapidar naquela época. Ele disse, é preciso que os homens maus cumpram as leis boas. Aliás, é preciso que os homens bons cumpram as leis más, para que os homens maus possam cumprir as leis boas. Isso é que a gente tem que ver em Joaquim Barbosa. Se está errado ou se está certo, nós não podemos julgar a pessoa dele. Eu não vejo, creio que a maioria do Brasil não vê, má fé dele nesse julgamento. Eu vejo um empenho dele para que o julgamento saia e tenha um final. E ele tem sido bastante rigoroso. No entanto, é preciso fazer as ressalvas que ele destratou ou não tratou de forma correta a própria instituição Supremo, quando desmereceu alguns colegas. Um colegiado, é preciso que você tenha respeito pela opinião alheia, pelos outros, principalmente num colegiado como o Supremo. Ele não julga só. O voto dele não pode ser colocado de goela abaixo no pensamento dos outros. Os outros votam, têm seus fundamentos e precisa ser respeitado. E em vários momentos do julgamento nós vimos que ele desrespeitou essas pessoas.
em outros momentos também ele desrespeitou os próprios juízes do Brasil quando desmereceu várias associações que lá foram ter com ele, além do tratamento assodado com outros poderes. Ao meu ver, esse não é um comportamento de um presidente de poder, principalmente na relação com outros poderes. Eu posso até não concordar com muita coisa que você diz, mas eu tenho que respeitar a sua opinião. O senhor acha que ele poderia entrar para a política? Haveria essa possibilidade? Porque alguns partidos, tendo em vista a ascensão, vamos dizer assim, a ascensão social, a ascensão de opinião pública favorável a ele, só crê, diante de alguns convites de alguns partidos, que teria essa possibilidade de Joaquim Barbosa se candidatar à presidência, por exemplo? Eu vejo grandes possibilidades. O que nós temos que ver é que, para ser candidato em outubro do próximo ano, precisaria que você tivesse filiado há um ano antes. Exatamente. Só que para o juiz, para o magistrado, esse prazo é de 6 meses antes. Importante saber, isso é novo. Até abril ele pode se desfiliar. Ele não se filiou a nenhum partido político ainda. A ministra Eliana Calmon, que foi corregedora nacional de justiça, se filiou a um partido, se aposentou do Superior Tribunal de Justiça e será candidata pela Bahia ao Senado. Fala-se que o ministro Joaquim Barbosa aguarda apenas o prazo de abril para se filiar a um partido político. Seria a candidatura à presidência, na sua opinião? Já ouviu algo nesse sentido? Já ouvi muita coisa nesse sentido, até porque, pela análise de hoje, pela situação atual, a oposição não tem nenhuma força perante a presidente. E um fato novo desse de Joaquim viria a criar uma nova eleição. Isso seria muito... Mexeria muito no ambiente eleitoral, né? No ambiente eleitoral. Mexeria muito. Veja que quando Marina se uniu a Eduardo, criou um plus, criou um novo. Verdade. Criou um novo panorama que antes era só oposição e situação. Dilma e Aécio, PT e PSDB. Joaquim Barbosa, vindo a sair do Supremo, se filiando a um partido e se propondo a ser candidato a presidente ou a vice, ele cria uma nova estrutura. Com certeza. Suponha você que Joaquim Barbosa filie-se ao PSB de Eduardo Campos. Está lá, Eduardo, Marina e Joaquim Barbosa. Marina, para ela, não tem nenhum interesse ser vice de Eduardo. Mas ela cederia a posição? Para nisso? Eu entendo, dessa forma. Uhum. Planejando o seu partido, planejando o futuro. Imagine uma candidatura Eduardo Campos e Joaquim Barbosa. Seria realmente... Nós reabriríamos o jogo. Sim, eu acho que deixaria indefinida a situação eleitoral. Hoje temos uma tendência, né? Em relação às pesquisas, temos uma tendência. Isso. Mas com essa modificação, caso ela venha a acontecer, aí não haveria nenhuma aposta concreta. Seria um ambiente realmente de muita disputa. Como você disse, reabriria o jogo. Verdade. Vamos voltar ao painel, escolha... Temos 1 a 1 até agora. Uma nota 10 e uma nota 0. Vamos voltar ao painel, vai na sequência, fica à vontade, pode escolher. Nota 10 diz por quê. Nota 0, você volta para o painel. Nota 10. Nota 10. 10 multiplicado por 10. Eu tenho recebido muitas pessoas aqui que, quando se deparam, se lembram muito, e vem uma nostalgia grande, né, dos tempos em que você vivia muito mais perto, onde o filho vivia muito mais perto dessas duas pessoas. Como é que é para você agora, na posição que está, não poder estar, pelo menos fisicamente, ao lado dessa pessoa aqui? É difícil. São pessoas que lhe transmitiram tudo o que você tem hoje, o conteúdo, né? São pessoas que você convive durante toda a sua vida. Jamais há um desligamento desse amor paterno físico, e materno. Mas não há, né? Eu vou mostrar, você vai falar um pouco mais. Tenho certeza que de forma emocionada como você está, tem mais coisas para falar. Ele dá nota 10 para os pais. Seu Francisco Rodrigues e Dona Creuza Rodrigues. Dona Creuza vai ver esse vídeo, se não estiver vendo ao vivo, mas ela vai assistir, tenho certeza. E seu Francisco, infelizmente, não está aqui. Me fala que na sua contabilização de tantos sucessos, né, de tantas alegrias profissionais, me fala como é não poder comemorar ao lado do seu pai. Veja, a gente está vendo na foto a sua mãe e seus 2 irmãos, né? Isso. Seu irmão e você ao lado aí direito. Mas me fala como é não poder compartilhar com seu pai as vitórias.
que você conquistou? Foram tantas. Deixa eu te dar contar uma história. Meu pai faleceu em dezembro de 91, no dia 8 de dezembro de 91. E eu ia fazer vestibular naquele mês, dezembro de 91. Foi meu primeiro vestibular, eu passei nesse vestibular. E desde aquela época até hoje, eu trago dentro de mim. Foi uma dor muito grande com o falecimento de meu pai. E no primeiro momento, como toda dor, eu me revoltei contra tudo e contra Estava com a todos. cabeça boa para fazer o vestibular? Imagino que não estaria, né? Com certeza não. Mas minha mãe me deu muito suporte naquele momento. Foi muito difícil, mas eu digo sempre, Deus nos tira, mas Ele nos dá. Ele me tirou o meu pai, mas Ele me deu uma grande responsabilidade na vida, que foi continuar a luta dele pela sua família. E logo em seguida a morte de meu pai, eu entrei na universidade e juntamente com minha mãe, a gente continuou a lutar e a batalhar. E minha mãe, até hoje, é o meu ponto forte, o porto seguro, aquela pessoa que me dá incentivo, que me prestigia. Eu tenho certeza que ele ouve, que lhe dá apoio, que lhe dá como toda mãe, dá aquele colo, aquele carinho de mãe que o filho pode ter 70 anos, mas se tiver mãe, ele procura o colo, né? Para uma conversa, para um desabafo, para um conselho. Fazia 2 meses que eu não vinha a Souza. E eu já estava com... Ela foi lá, em Campina Grande, mas eu não tive condição de vir aqui devido às minhas ocupações. E eu, com muita saudade dela, eu louvo a existência de minha mãe, agradeço de público, minha mãe, por tudo que você representa na minha vida, que eu puder fazer por sua pessoa, eu irei fazer, até porque sei que tudo que sou, eu devo à senhora. Ok. De forma muito emocionada, ele dá nota 10 aos pais, em memória, né, ao seu Francisco Rodrigues, que não está mais entre nós, e a dona Creuza Rodrigues, que está, com certeza, dando apoio, como sempre deu, e vai continuar por muito tempo, né? É assim que a gente espera. Vamos voltar ao painel. Escolha mais um envelope, fique à vontade. Número 4, aí você vai abrir o envelope e vai dar nota 10 ou nota 0. Agora está 2-1, 2, 10 e 1 0. 0. 0. É um tema que diz muito respeito à sua atuação, né, como magistrado. Mas vamos voltar para cá, não vou comentar nada. É um 0 em que você vai ter todo o tempo para falar a respeito disso. Temos 2-2. Vai no 5, na sequência. Você está eu estou mais perto e passo para você. Pode ficar à vontade para abrir esse tema. Nota 0. 0 também. 0 também. A produção hoje caprichou nos zeros, né? Ou é o senhor que gosta muito de 0, não sei. Que avalia, que é muito rígido na avaliação, eu não sei. Vamos, na hora do 0, saber. Volta para cá, então. Virou o jogo 3-2, 3 zeros e 2 10. Número 6 agora sendo avaliado. 0. É uma expressão também, essa expressão aqui é muito atual, muito em voga, né? E aí tem a ver, enfim, não vou falar, não vou adiantar nada, é polêmico. Vamos ver em seguida no próximo bloco os zeros. Fica à vontade para ir no 7º. 4-2. 4 zeros. 0. 0 também. 0, isso aqui é 0. Isso aqui eu também daria 0. Se fosse para mim, daria 0 também. Então, isso aqui vai ser mais tranquilo para argumentar, mas é um 0 também. Pois não, pode ir para 8. Envelope número 8. 0. Inclusive falamos sobre isso agora há pouco, né? Isso. Você preveu esse envelope, mas volta para cá e você vai argumentar com mais tempo a sua opinião. Eu estou mais perto aqui, você está indo na sequência, eu vou levar o 9, já que a sequência você já escolheu. É um tema polêmico, pode pensar, pode refletir, pode pensar. 0. 0 também, inclusive. Aliás, a expressão é... Sim. Criminalizar... Não fale ainda, não fale ainda. Certo. Pode cortar o microfone da gente para a gente conversar. Corta o microfone. Corta o nosso microfone, a gente fica sem microfone. Voltando agora, ok? A expressão foi passada melhor. Entendi. E aí, é nota 10 ou nota 0? Nota 10. Olha, é tão polêmico que teve que ter uma conversa aqui para eu explicar melhor, né? Como a produção quis colocar o tema. Então, nota 10. Nota 10. Nota 10.
Inclusive, esse tema foi colocado porque ele é muito atual. Muito recentemente, eu acho que há 3 dias, o Senado votou em relação a esse tema e reprovou. O Senado não pensa igual o senhor pensa. Reprovou. Eu vejo da seguinte forma, eu acho que não há uma desincompatibilização entre a decisão do Senado e a minha. Sim. Veja, é o PL 122. Exatamente. PL 122. É preciso ver que naquele PL você tem a criminalização de opinião. E não simplesmente a defesa da pessoa humana. Eu vou mostrar para a gente possa debater, porque é um tema explicar muito melhor. polêmico. Isso. Eu vou mostrar. Tema tão polêmico que ele deu nota 10, por isso eu vou mostrar agora. Ele deu nota 10 para a criminalização da homofobia, os crimes homofóbicos contra gays, lésbicas, e ele deu nota 10. É importante, a PL do 122 realmente foi reprovada. Isso. Mas o senhor dizia que nessa PL 122, o ponto de vista era criminalizar a opinião. A opinião. O senhor não concorda com isso? Eu defendo a liberdade de expressão, de ir e vir e a dignidade da pessoa humana. Sim. Cada um tem sua crença, tem sua opção sexual e isso deve ser respeitado. E o Estado deve garantir essa defesa dessas prerrogativas da pessoa humana, da sua liberdade, da sua crença e da sua opção sexual. O que nós não podemos é ir além. Essa é uma luta que eu entendo que é uma luta errônea das lideranças do movimento GLBT. Eles querem o quê? Criminalizar o fato de eu chegar aqui e dizer, olha, eu não concordo com a homofobia, aliás, com o movimento gay. Eu tenho o direito de dizer isso, Jackson. Então, pelo menos isso, eu não aprovo que meu filho seja gay. Eu tenho o direito de dizer isso. Claro. Eu só não posso impor ao meu filho que ele seja hétero, ou que ele seja homossexual. Ou puni-lo se ele for hétero ou não for. Isso é o que o PL 122 faz. Um padre, por exemplo, com seu pensamento cristão, um pastor, ele vai dizer que na Bíblia há uma reprovação ao homossexualismo. Isso é fato. E o PL 122 diz que isso é crime. Isso é crime. Se por acaso um diretor de escola encontrar um casal heterossexual se beijando de forma lasciva dentro da escola, ele pode retirar casal heterossexual. Sim. Não há problema nenhum. No entanto, se for um casal homossexual, o projeto de lei diz que isso é crime. Isso é muito perigoso. Então, nós não podemos ir aos extremos. Isso é muito ruim. Hoje, nós temos uma sociedade extremamente preconceituosa com os direitos dos homossexuais. Nós precisamos combater isso aí. Hoje, nós temos uma sociedade extremamente machista que ainda hoje acha interessante e aceitável que homem bate em mulher. Nós precisamos combater isso. Mas nós não podemos chegar ao ponto de dizer que a mulher pode bater no homem e não é crime. Não podemos ir aos extremos. Então tem que ter um meio termo. A defesa do direito da opção sexual, mas jamais a restrição de outras liberdades ou mesmo de sua opinião. Deixar bem claro isso aí. Sim. Né? A criminalização da homofobia tem que ocorrer. Da mesma forma que aconteceu... Mas havendo, a gente entendendo pelo que o senhor explica, né, de não haver, dessa PL ter sido reprovada. No caso da criminalização da homofobia, não seria chover no molhado, já que as leis já não pregam que a gente deve manter entre pessoas, quer mesmo sexo ou não, que vivem em sociedade sem violência? Quer dizer que se colocar a mais uma punição para a homofobia, não seria duplicar uma coisa que já existe? Já existem leis para garantir a integridade física de pessoas, quer sejam elas gays ou não. Já existem essas leis, né? Já estão em prática. Colocar mais uma para defender ou não a homofobia, não seria uma coisa que tentar, digamos, repetir uma lei que já existe? Não seria o bis in idem? Deixa eu explicar para você, veja só. Já existe uma lei que diz que lesão corporal contra qualquer pessoa é crime. No entanto, há uma cultura no Brasil de homem bater em mulher, de marido bater em mulher. Então nós precisamos aprimorar essa lei da lesão corporal e dizer a lesão corporal
quando qualificada, quando feita nas relações domésticas do homem contra a mulher, a pena é maior. Nós estamos a defender a mulher. A mesma coisa, nós temos uma cultura, infelizmente, no Brasil, de discriminar os gays, os homossexuais. Ao meu ver, colocando isso em destaque na lei. Quer dizer, quando o crime for praticado com a raiva do homossexual contra... Somado à violência, o ingrediente de crime racial, né? Nesse caso seria por conta do gênero, da Exatamente, opção do gênero. sexual, aí você teria um aumento de pena. Assim se combate. A mesma coisa nos campos de futebol. Quer dizer, há o crime de lesão corporal, mas ele praticado dentro dos campos de futebol, ele se tornará qualificado. Tem um agravante, né? Tem um agravante. É dessa forma que a gente combate culturas negativas na sociedade. Agora, não jamais restringindo liberdade de expressão, liberdade de opinião. Não vamos sair do 9 para o 90. Ok, entendi. Inclusive, muito didático, o doutor Edivan Rodrigues explicou muito bem essa posição a respeito da criminalização da homofobia. Foi didático, está em casa, entendeu muito bem, tenho certeza. Inclusive, foi importante para mim também aqui estar aprendendo. Vamos ao último envelope, ao de número 10. Passo as suas mãos e aí você vai avaliar entre 10 ou 0 e vai dizer por quê e vai falar conosco a partir do que é proposto aí. Nota 10. Nota 10. Temos Nota aqui, 10. na verdade não é um nome, são 3, é um trio, né? É um trio. Um trio aqui. O que é que lhe vinha à cabeça passado os seus momentos de dificuldade, né, na formação escolar, na sua infância? O que é que lhe vinha à cabeça quando você tem condições agora de dar, financeiramente falando, mais do que aquilo que você teve? Não falo em questão afetiva, porque isso não quer dizer nada. Né? Tem pessoas que têm menos condições financeiras, mas dão mais afeto. Não estou falando aí, estou falando na questão financeira, estou falando na questão também afetiva. Como é que você, hoje, sendo pai, avalia a sua infância com a dos seus filhos? Como é que você vê esse caldeirão de sentimentos? Filhos são bênçãos. Deus nos dá e nós criamos. Na realidade, eles são filhos de Deus, que eu adoto. São minhas 3 bênçãos na vida que Deus me deu. Eu vou mostrar, ele dá nota 10 aos filhos, ao Mateus, ao Arthur e à Ana Laura. Merecem do pai, nota 10. E é um presente de Natal, né? Amanhã temos o Natal, amanhã, noite de Natal. Isso. Me fala um pouco como é que é a convivência com eles, me conta um pouco. Inclusive tá aí foto, esse é o... Mateus. Esse é o Mateus, é o mais Mateus, velho? Mais velho, 18 anos. Já prestando vestibular. Já? Já. Vai seguir a carreira do pai? Já pensa? Ele quer ciência da computação. Ciência, mas é um curso também muito em voga atualmente, né? Esse é o Mateus. Me fala como é que é Esse aí é o Arthur. O Arthur? 16 anos, vai fazer o 3º ano agora, no próximo ano. Esse é mais uma bênção na minha vida. Mas já pensa em relação ao que vai cursar? Não, isso ainda não se decidiu. Vai decidir. Aí é a sua esposa, né? Sua esposa que... Outra bênção na minha vida. Sua esposa que é a mãe da Ana Laura e do Arthur, né? Não, a mãe de Ana Laura. Mãe de Mateus e Arthur é Graça, minha primeira esposa. Tua primeira esposa, entendi. Então, com a sua atual esposa, você teve a Ana Laura, que é a mais novinha, né? A mais novinha. Qual a idade da Ana Laura? 6 anos. Ana Laura tem 6 anos. É uma criança. Mas me fala como é que é lidar com filhos homens, já adolescentes, o mais velho tem 18? 18 anos. E uma filha com 6 anos. Como é que é poder se desdobrar, dar o afeto necessário para cabeças que estão, né, em momentos diferentes da vida? A Bíblia tem 10 mandamentos e ela traz um que é de bênção. E um que é honra teu pai e tua mãe, que terás bênção. Sim. Dentre os 10 mandamentos, esse lhe garante bênção. Se você honrar a seu pai e sua mãe, você terá bênçãos na vida. E eu penso que na minha modesta vida, na minha modesta existência, eu honrei meu pai e minha mãe e honro até hoje meu pai e minha mãe. E eu ganhei essas 3 bênçãos para criar, que se chamam Mateus, Arthur e Ana Laura. Dão trabalho ou não? De forma nenhuma. Que bom, né? Como todos os filhos, tem seus momentos de dificuldade com os pais, mas tem seus momentos de bondade. Mas aquilo que eu costumo dizer sempre aos meus amigos, discutindo acerca dos filhos. O importante é que nossos filhos tenham uma inclinação, um desenvolvimento, uma maturação para serem homens bons, para honrar os pais e mãe, para respeitar os mais velhos e para crescer como humano. É para isso que Deus nos coloca aqui.
Jesus crescia em estatura humana e espiritual. E nós temos que seguir o mestre. E eu sempre ensino isso aos meus 3 filhos. Agora, eu tenho uma preocupação, e você tocou num ponto aí fundamental, que algumas pessoas, e eu sempre bato nisso quando vou fazer alguma palestra sobre família. Muitas vezes, no meu caso, eu não tive nada, e eu tive que lutar para conseguir alguma coisa. E meus pais, minha mãe, ela só me deu a possibilidade de lutar e um incentivo. Financeiramente, como você falou, ela não me deu nada. Eu tenho condições de dar aos meus filhos hoje, mas eu digo sempre a eles, eu dou apenas o necessário. Eu nunca dou o que você quer, eu dou o que você precisa. Porque eu tenho muito medo deles se acomodarem com o fato de o pai ter alguma coisa. Então os pais precisam ter muito cuidado com isso. Não dá o que o filho quer, mas sim o que o filho precisa. Importante, o ensinamento de uma pessoa que é experiente, né, venceu na vida através do mérito próprio, dos estudos, com base numa família que o apoiou. E é importante ouvir isso e saber. Isso é uma frase que deve ficar na cabeça das pessoas, dos jovens pais, daquele que já é pai há algum tempo. Não dá aquilo que o filho pede, porque às vezes a gente pede o que a gente não precisa. Isso. Né? Consumismo. Sobretudo hoje, com as informações, com... De repente, o filho quer um smartphone, quer um tablet, um notebook e um computador. Que as 4 coisas que, de repente, fazem, de certa forma, tem a mesma utilidade. Então, aí você vai ter que podar isso para ver até que ponto ele precisa realmente disso. Eu falo da questão de informática porque a mídia hoje, ela despeja muito isso para a gente. Tanto a internet como a TV. E aí acaba que ele induz a você comprar aquilo que você não precisa. Né? Isso. Muita coisa que você não precisa. Eu quero quero agradecer a participação de quem está nos vendo agora nesse momento, lá, aqui em Souza, a Francineide Rodrigues, a Maria Simone, a Juscelio de Souza, o Afonso Eugênio, também conosco o Juscelio Santos, o Giovanni Santos, que eu já frisei, lá em Campina Grande, o João Cavalcante, lá em Campina Grande, nos ouvindo também, nos vendo, nos acompanhando. Um abraço para a Sandra Furtado, também está nos acompanhando. A Deja Araújo, que é sua amiga de rede social, está assistindo, disse que está ligada na entrevista. Obrigado pela audiência. A Sandra Cavalcante, aqui em Souza. São tantas, o João Nilton da Silva, Jorge Wagner, nosso companheiro de imprensa, também acompanhando. São muitas pessoas interagindo conosco, nos acompanhando e podendo acompanhar e ver essa história tão importante, tão, diria mais do que importante, e ela vai para os jovens como uma história inspiradora. Para aqueles que estejam em casa, aqueles que às vezes não têm nem a condição financeira de estar num bom colégio, mas saber que as coisas dependem muito do que elas realmente querem, dos sonhos que elas almejam, da vontade do eu delas próprias, né? Porque isso conta muito. Abraço para o Júnior Gradicélia, ele escreve assim: foi com sua humildade e sua persistência que você conquistou o que tem hoje. Parabéns, doutor Edvan, muitas felicidades. É o Júnior Cigano que está escrevendo isso. O jornalista Josué Cardoso, em Campina Grande, está assistindo. Abraço para Josué, nos acompanhando. Obrigado pela audiência, pelo carinho de sua audiência, pela uma audiência tão... que muito nos honra, né? Tão qualificada lá em Campina Grande. O Rogério Lúcio diz: parabéns, doutor Edvan, pelos seus sábios comentários. E isso são algumas das pessoas que nos acompanham desta feita pela internet, estão nos assistindo. Vamos dar uma pausa, vamos agora para o intervalo. Na próxima, o último bloco, em onde vamos desvendar aqui as notas 0. Tem muita coisa polêmica por aí. Você que está conosco, continue aí. Fique ligado, voltamos já. O Sertão Agora é notícia. TV Diário do Sertão.
O melhor pelo menor preço você encontra na Leia Livraria e Magazine. Material para escritório, livros, papelaria, material esportivo, utilidades domésticas, presentes, brinquedos, artigos de aniversário, malas e bolsas para viagem, suprimentos para informática e relógios de todos os tipos. Afinal, a Leia Livraria e Magazine está cercada de bons produtos para você e sua família. Acerte no melhor preço e pague como preferir. À vista, com super descontos. Ou a prazo, a perder de vista, no carnê, cheque ou cartão. Leia Livraria e Magazine, o ano inteiro com você. A moda chegou em Cajazeiras de um jeito que você nunca viu. Cheia de charme, maior estilo com menor preço. As melhores marcas do mundo por preços inacreditáveis. Biotipo, Mux, Rocklu, Darlu. Marcas que inspiram e esperam você na loja Cheia de Charme, onde a moda chega primeiro. Agora Cajazeiras já sabe onde tem os lançamentos da moda. Cheia de Charme, na rua Padre Manuel Mariano, número 80. Cheia de Charme, moda masculina e feminina. Cheia de Charme, moda para todos os gostos. Opa! 1, 2, 3, Chapeuzinho indo pra casa na vila. 1, 2, 3, e o lobo mal atrás. 1, 2, 3, alemãs carregando uma enorme salsicha. 1, 2, 3, com mostarda me gusta mais. 1, 2, 3, capetudo pra pescaria. Japonês, passito pra trás. Nova Estrada 2014, a única cabine dupla com 3 portas. A estrada de novo outra vez. Inacreditável! Promoção Me Leva do Lojão Rio do Peixe. Dessa vez, são 15 vezes para pagar. Notebook Positivo Sim 3D com HD de 320 GB e memória de 2 GB, somente 15 vezes de R$ 84,90. Cama Box Casal Fênix com molas ensacadas, apenas 15 vezes de R$ 149,90. E que tal deixar seu quarto mais elegante com a cabeceira Box Casal Capesberg por apenas 15 vezes de R$ 49,90? Não dá para não levar. Aceitamos o cartão Minha Casa Melhor. Lojão Rio do Peixe. Prazer em realizar seus sonhos. O Laboratório Central Lab acaba de receber novos e modernos equipamentos de análises clínicas, o Pentra 80 e o Syncron CX5, o segundo da Paraíba, rompendo a barreira da evolução tecnológica e oferecendo automação total. O resultado é mais agilidade na entrega dos resultados dos seus exames, com o reconhecido, renovado e certificado padrão de qualidade Controlab. Central Lab, um laboratório único, presente em 3 estados e 14 cidades. O Dr. Oscar Sobral Neto está atendendo agora no Centro Médico Sabino Rolim Guimarães, na rua Francisco Décio Saraiva, número 365 Centro, por trás do Banco do Nordeste. Atendimento de segunda a sexta, manhã e tarde. O Complexo Médico Hospitalar Santa Terezinha possui o mais preciso centro de tomografia da região, com novo equipamento de última geração. Veja as melhores razões para você fazer a sua tomografia no Hospital Santa Terezinha. Tomografia 24 horas por dia, inclusive sábados, domingos e feriados. Todo o suporte hospitalar à sua disposição. Exames em crianças com anestesia. Acesso rápido da ambulância. Exame mais rápido pelo sistema helicoidal. É no Hospital Santa Terezinha. Para emergência, telefone 3522-1777 e marcação de exames 3522-4773. Centro de Tomografia do Hospital Santa Terezinha. A sua referência em exames de tomografia. TV Diário do Sertão, a sua TV online. Estamos de volta, programa Frente a Frente na TV Diário do Sertão. Agradecendo mais uma vez, eu não me canso de agradecer a você que está nos acompanhando. A grande audiência de hoje à noite é uma prova inconteste da penetração da TV Diário do Sertão, que já é mania, né? Não apenas no nosso horário, mas nos outros programas a gente tem um alcance muito grande e eu agradeço demais a você que é souzense, que mora fora da Paraíba, e nos acompanha. Através da TV você vê as imagens do nosso sertão. Você que mora no sul do país consegue estar um pouco mais perto da sua região. Você que mora em outro país, fica um pouco mais perto, mata a saudade da nossa terra aqui, da Paraíba, e notadamente do sertão. E mais uma vez eu lhe agradeço muito pela sua audiência, que é o que nos dá combustível para continuar crescendo ainda mais. A TV Diário do Sertão, ela cresce muito e para 2014
Temos aí novidades, temos estreias, temos muita coisa boa para o ano que vem, para 2014 na TV Diário do Sertão. Obrigado também aos nossos parceiros em Souza, a Arte.com Serigrafia, também a Newline, provedor de internet, também conosco o Complexo Hospitalar Santa Terezinha. Obrigado demais pela audiência de vocês, obrigado demais pelo apoio também que nos é dado pelos 26 sites e blogs que nos retransmitem. Mais uma vez, muito grato por fazer parte dessa rede de amigos e levar o nosso conteúdo para os confins do planeta através da internet. Vamos voltar para cá, último bloco, recebendo no programa de hoje o magistrado, o doutor Edivan Rodrigues, que está aqui conosco, vai participar do último bloco agora com as notas 0. Vamos lá. Doutor, o senhor escolhe a sequência sua, fica à vontade. Vamos agora abrir os envelopes 0. Começa pelo 1, né? Pelo primeiro. Esse tema aí é um tema recorrente, um tema atual, e o senhor dá nota 0. Por quê? Antes de iniciar o tema, já, eu Sim, gostaria de agradecer a todos que estão aí na telinha, nos assistindo, através da internet. Grato àqueles amigos concretos e aqueles amigos virtuais que a gente encontra hoje nas redes sociais, que é uma grande ferramenta de democracia. As pessoas se expressam e é preciso que os poderes, as autoridades, os políticos saibam ouvir também esses grupos sociais. Hoje, as redes sociais contribuem muito para a democratização. Quando houve todos aqueles eventos no país, foi por conta das redes sociais, o povo que quer falar. Antes, qual era a única mídia? Rádio, televisão, jornal, e as pessoas não tinham espaço. Hoje não, se eu quero falar, eu estou na internet. E essa sua contribuição é excelente, porque você, inclusive, interage com os seus ouvintes e eles se sentem ouvidos e bem acolhidos no seu programa. Com relação ao tema... Esse tema? É um tema que vem, como você disse, recorrente a várias eleições. É de 2 em 2 anos, ou pelo menos de 4 em 4 anos, né? Pois é, que vem preocupando. O Poder Judiciário, ele não é um poder para eleger, ele não é um poder para escolher. Ele é um poder técnico que decide lides, que decide conflitos, que decide situações que estão ilegais ou legais. Eu vou mostrar, o senhor pode continuar argumentando, eu vou mostrar. Ele dá nota 0 para a judicialização das eleições. Para ele, as eleições têm que ser decididas na urna, né? Na urna, no voto. Agora, é óbvio que, havendo ilegalidade, havendo crime, havendo abuso de poder, o Poder Judiciário tem que atuar e deve atuar. No entanto, não deve ser a regra, como tem sido hoje. Há até, inclusive, a lapidar a frase de que nós resolvemos as eleições em 3 turnos. Primeiro, segundo turno das eleições. Verdade. E o segundo turno é no Poder Judiciário. Isso é inaceitável. Há um erro também na legislação que coloca o Judiciário em xeque. E a culpa não é do Judiciário nesse caso, é da legislação. Por quê? Quando o Judiciário anula uma eleição, deveria se fazer uma outra eleição para que o mandatário, o dono do poder, escolhesse. No entanto, o que nós temos visto é que a legislação diz que quando houver anulação dos votos do primeiro colocado, assume o segundo. Essa não foi a escolha da população e isso nós temos que mudar. O Judiciário tem que analisar se a eleição foi legítima ou não, mas não dizer quem deve assumir ou não. Isso é perigoso, isso traz para o Judiciário, e eu digo por estar lá dentro, uma situação difícil. Nós não queremos essa judicialização da política. Bem que nós queríamos que tudo se resolvesse lá fora, mas o Judiciário jamais foge à sua responsabilidade. Quando vem para o Judiciário, tem que ser decidido, tem que ser julgado. E é julgado de acordo com a lei. E se a lei diz que na anulação do primeiro colocado assuma o segundo, assim o faremos, até que se mude a legislação. Ok, nota 0 para a judicialização, entre aspas, né, das eleições. Vamos agora para o próximo envelope, fica à vontade, na sequência é o 4, mas fique à vontade para fazer a sua sequência. Vamos ao assunto de número 4, é um assunto que perturba não só as pessoas em geral, como os seus representantes, os advogados, né? E é tido como uma das mais altas do país. Ou se não, a mais alta do país, se não me engano.
O que é que o senhor acha disso? Por que o 0 nesse assunto aqui? O acesso ao judiciário tem que ser universal. Se há um monopólio e o judiciário chama para si esse monopólio, ele diz nenhum ferimento à lei poderá ser resolvido senão dentro do judiciário. Então ele traz para ele e o Estado diz o judiciário tem um monopólio do julgamento. Então eu preciso dar acesso ilimitado às pessoas ao judiciário. Se ela quiser, o judiciário está à disposição. E eu vejo que esse tema aí, as altas custas... Eu vou mostrar. Ele dá nota 0 para as altas custas judiciais aqui no Estado, que são, como eu disse, uma das mais altas do país. Ou, se não, repito, salvo engano, a mais alta. Esse tema limita as custas, limita o acesso à justiça. E eu vou dar um exemplo para você de um juiz que precisou ir à justiça contra uma concessionária de automóveis. A causa, devido ser a discussão de um carro, era o preço de um carro. E as custas chegaram ao ponto de ultrapassar o salário do mês de um juiz. Inviabilizou. E eu digo sempre, o juiz não ganha para ser rico, mas também ganha muito bem para não precisar pedir justiça gratuita. Porque você sabe quando as custas são altas, a gente pede a justiça gratuita. Mas isso forçou o juiz a pedir justiça gratuita e foi concedido. E a justiça... E alguém que lê, de repente, lê por cima, vai aí criticar o juiz. Lógico. Né? Como é que vão definir? O juiz vai ter justiça gratuita? Justiça gratuita é para os necessitados. E a pessoa vai dizer, como é que um juiz é necessitado? Mas ele passa a ser necessitado porque se ele pegar o salário dele do mês e colocar nas custas processuais, ele morre de fome durante o mês. Não é verdade? Isso vem a dar o exemplo de quanto nossas custas são caras. E nós precisamos resolver essa situação o quanto antes. Não são só advogados que se incomodam com isso. A parcela grande do judiciário também se incomoda com esse Juízes fato. Também. E eu digo a você que há um atendimento e um deferimento de justiça gratuita de cerca de 80% dos casos. E isso retira do Poder Judiciário, do próprio Poder Judiciário, custas e dinheiro que poderia beneficiar. Ora, se você pode pagar 200, 300 reais de custo, você paga. Agora, se lhe cobram 2 mil, 3 mil, você vai pedir justiça gratuita. Sim. Então, é um tiro no pé essa manutenção das custas nessas alturas. Para o senhor, a justiça gratuita universal é inviável? Não creio. Eu creio que... Já que o cidadão paga seus impostos, do ponto de vista de que ele paga os seus impostos para ter tudo aquilo que a Constituição garante, inclusive acesso à justiça. Então, haver um sistema em que o garanta gratuidade em qualquer situação da justiça, isso seria possível, na sua opinião? Eu acho que a valorização da Defensoria Pública resolveria esse problema. Infelizmente, nós temos uma Defensoria Pública que existe, mas que não é estruturada, não é bem remunerada e, portanto, não é tão eficiente. A valorização dessa categoria Defensoria Pública, você sabe que o Poder Judiciário é o único que tem um intermediário entre ele e o povo. Se você quiser conversar com o presidente da República e ele marcar audiência, você fala com ele. Se você quiser peticionar para o presidente da República, você peticiona, você apresenta um requerimento. Se você quiser peticionar para o seu deputado estadual, você peticiona para ele, para o seu prefeito, para o seu governador. Agora, para o juiz, não. Tem um intermediário, que é o advogado. É o único poder que a Constituição diz que só vai através de advogado. Se eu exijo um profissional liberal para procurar o judiciário, eu preciso, enquanto Estado, estruturar uma carreira paralela, que é a Defensoria Pública, para promover o acesso à justiça àquelas pessoas que não têm condição de pagar advogado. Portanto, a Defensoria Pública valorizada, nós teríamos a equação do acesso ao judiciário. Em rápidas palavras, o senhor concorda com a equiparação salarial entre a Defensoria Pública e a Promotoria Pública? Se o orçamento do Estado assim permitir, eu não vou ser irresponsável de dizer, tem que ser feito, é uma ilegalidade. Não sei, se o orçamento do Estado permitir, em forma transitória, quando nós chegarmos lá, será o ideal. Seria ideal que fosse equiparado, caso fosse compatível com as finanças estaduais. Estaduais, isso. Vamos ao painel, vamos mais um número, vai na sequência? Vamos na sequência. Temos o quinto, já analisou, já vai ser 0, mas vamos relembrar qual foi o tema. No mesmo assunto. Interessante, você vai seguir apenas o seu raciocínio. Isso. Já falamos sobre isso, inclusive. Então, o senhor é contra esse tipo de ação.
Em que termos o senhor seria contra esse tipo de escolha? Em que o senhor lastreia a sua opinião? Nós temos 3 poderes na República. 2 são políticos e escolhidos pelo povo. O povo enquanto soberano. O poder executivo do prefeito, do governador e do presidente da República. E o poder executivo. O poder legislativo, os deputados, vereadores e senadores. Esses são escolhidos pelo povo. Esses são os poderes que legislam e executam. Há um outro poder que a gente diz que são como freios e contrapesos. Esse poder judiciário, ele serve para regular e fiscalizar, de certa forma, o poder executivo e o poder legislativo. A gente continua falando. Ele dá nota 0 para o executivo, escolhendo desembargadores ou ministros. Pois bem, esse poder judiciário é um poder técnico. É através de concurso público que se passa para ser juiz, para ser desembargador. Concorridíssimo, por sinal. Concorridíssimo, muito concorrido. É preciso ter técnica, ter conhecimento, ter ciência. E como aceitar que, em certas carreiras, nos tribunais, o governador possa escolher um membro como juiz, como magistrado, como desembargador. E aquele desembargador vai julgar aquele governador. Então, nos tribunais superiores, o presidente da República nomeia ministros. E aquele ministro, porventura, pode julgar atos daquele presidente da República. Então, ele estaria, não vou dizer que sob suspeita, mas eu acho que seria deselegante, não seria, eu acho que não seria uma atitude correta ele julgar, ele ter essa condição de julgar aquele que o colocou lá. Ficaria, no mínimo, uma situação incômoda, né? Deixa eu te dar um argumento técnico, jurídico. Nós estamos numa república. E para mim, numa república, você só pode ascender a cargos públicos através de eleição e através de concurso público. Isso é um ranço da monarquia, que é o rei nomeando o juiz para julgar o próprio rei. Isso ficou da ditadura, nas constituições, e hoje nós temos a figura do 5º constitucional, que não é benéfico para ninguém. E, infelizmente, criaram, para justificar o poder da Ordem dos Advogados do Brasil, uma eleição entre os advogados que dá a transparecer para a sociedade que o escolhido é pela ordem. Mas os próprios advogados são cientes e sabem disso, que a escolha é feita bem antes dessa eleição. E se o governador já escolheu o advogado que vai ser desembargador bem antes dessa eleição. Então quer dizer que ele já está, enfim, o trâmite deveria ser minimizado porque a decisão já foi tomada. Já está tomada, sabem disso. Agora, nós poderíamos resolver isso se por acaso a OAB escolhesse e o governador não nomeasse. Ele fosse o escolhido da OAB e ele fosse o colocado lá. O que na realidade essa pessoa não representa é a classe, não representa a OAB. Ele é escolhido pelo governador, pelo presidente da República. E isso não é republicano. Não é republicano. Eu defendo que todo cargo público no Brasil, seja por eleição ou por concurso público. Nós temos o outro ranço de monarquia, que são os cargos comissionados. O prefeito, o governador, o presidente da República nomeia uma pessoa, muitas vezes sem qualificação alguma, mas ele loteia o município, o estado, com pessoas que indiretamente votarão nele, juntamente com seus familiares, na outra eleição. Chama-se o loteamento. Eu até escrevi uma vez um artigo sobre isso, chamando isso de corrupção legalizada. É assim que se compra uma eleição, prometendo emprego ou prometendo manter aquelas pessoas que estão nos seus empregos. Sem contar, além dos cargos comissionados, sem contar com aqueles de excepcional, chamados, né? Por excepcional interesse público. Os cargos temporários. Que nós temos 25 anos de Constituição. Foi colocado lá como se fosse temporário. E até hoje continua definitivo. E irá continuar, irá perdurar, enquanto a sociedade não resolver dar um basta a isso. Porque cargo comissionado é meio caminho andado para a corrupção. Veja que não é só no município, em todo o país. Preste atenção que quando estoura um escândalo de corrupção, lá tem um cargo comissionado. Foi uma pessoa colocada naquela autarquia, naquele banco, naquela editora, naquele local para fazer falcatrua, a serviço de alguém que colocou ela lá. Isso é muito ruim. E raramente você encontra, não vou dizer que não encontra, pessoas concursadas
pessoas com responsabilidade com seu cargo, que sabe que se for pega em corrupção, vai ser demitida e vai perder toda uma vida, todo um trabalho. O cargo comissionado não, ele sabe que dura 4 anos, é temporário. Tenho que fazer minha vida aqui. Eu faço a ressalva de que nós temos pessoas e muitas honestas em cargos comissionados. Não são todos, mas são um vício que precisa ser cortado. Ok, vamos a mais um envelope. Ao 6, eu sei, pronto, vamos lá para o 6, em que ele já deu 0, vai agora argumentar o porquê do 0. É um tema bastante recorrente, um tema, enfim, muito... O senhor crê que acontece isso aqui? Acontece. E isso é importante frisar, que mesmo fazendo parte do judiciário, doutor Edivan, com a sua franqueza, com a sua inteligência, com o seu compromisso com a verdade, não sai pela tangente de alguns temas que são concernentes ao seu próprio local, ao seu próprio trabalho no judiciário. Então, esse é um deles. O senhor crê que, pelo menos no que diz respeito às altas cortes, isso acontece? O Supremo tem feito isso, o TSE tem feito isso, o Tribunal Superior Eleitoral, reiteradamente. E isso acontece por quê? Por conta da omissão do Congresso Nacional. Eu vou mostrar. Ele dá nota 0 para o judiciário que legisla. Legisla entre aspas, porque não é a função do judiciário, não é legislar, não é criar as leis, não é escrever as leis, né? E, no entanto, tem acontecido. Tem acontecido. Agora, por quê? Volto a frisar. A sociedade, ela evolui e ela tem temas que precisam ser legislados. O Congresso se omite. E, infelizmente, nós temos um Congresso que não nos representa. Isso ficou visto nas manifestações e é visto no testemunho de cada cidadão desse país. Não nos representa. E ele não legisla a contento. E deixa à disposição do judiciário... Deixa umas lacunas, né? Que é obrigado. Eu disse a você, quando o judiciário é provocado, veja que todos esses casos que eu vou citar agora, há sempre uma provocação. Porque o judiciário, de per si, por ele mesmo, ele não pode se arvorar e dizer, não, esse tema eu vou legislar. Não. Alguém provocou. E ele teve que decidir, porque nós somos obrigados a decidir. O Poder Judiciário é obrigado a decidir. Veja o caso da infidelidade partidária. O troca-troca de partidos. Quando foi que acabou? Quando o TSE disse que o mandato pertence ao partido e não ao eleito. Isso não está na Constituição, isso não está na lei. Isso foi legislar. Isso houve uma legislação escrita do Tribunal Superior Eleitoral. E o Supremo manteve isso aí. Manteve. É uma legislação feita pelo Poder Judiciário. Eu não sei até que ponto isso é bom. Porque um judiciário são pessoas técnicas que não representam ninguém. O Congresso é que deve representar a população brasileira. Os deputados representam o povo, o Senado, os estados. É assim que funciona. O Supremo não. O Supremo não representa o eleitorado. Ele representa e é defensor e guardião de uma Constituição. Está errada a decisão do Supremo e do TSE em termos materiais? Não. O mandato realmente pertence ao partido, mas não está na Constituição. Quer ver um outro exemplo que vai causar polêmica, que eu vou precisar explicar direitinho? A questão do aborto do feto anencéfalo. O Supremo legislou sobre isso. Nós não temos esse caso de aborto permitido. Prescrito, né? Não existe, o Código Penal não trata disso aí. E o Supremo, por uma omissão do Congresso em se debater sobre os casos de aborto no país, permitindo ou proibindo... Ou talvez com medo de uma repercussão. Teve que se manifestar, e se manifestou escrevendo uma exceção onde não está escrito. Quer ver uma outra exceção de legislação? A questão da união homoafetiva. Veja, eu concordo que você, homossexual, tem que ter seus direitos resguardados. Você quer casar, vai casar. Agora, para isso, era preciso que o legislador escrevesse isso na Constituição Federal, e não fez. E o Supremo Tribunal Federal escreveu e legislou. Está pronto, está acabado. Ninguém vai dizer isso aí ou desfazer isso aí. Só que esses 3 temas que eu disse para você não eram temas do Judiciário, eram temas do Legislativo. E isso me preocupa muito. Talvez o Legislativo não tenha o feito com medo da repercussão, com medo de se posicionar diante de questões tão controversas, né? E aí a gente entra num tema bastante delicado, que é a reforma política.
o Supremo está fazendo essa reforma política, você viu agora, 4 ministros já votaram a favor da proibição de financiamento de empresa, financiamento de campanha. Financiamento privado de campanha, né? O Congresso já teve vários e vários anos para fazer isso aí, não fez. E o Supremo vem fazendo agora. Isso é muito perigoso, especialmente em ano eleitoral. Verdade. Em ano eleitoral. Aí vem a dúvida, será que vale para a próxima eleição ou não vale? Aí vira uma Será que a maioria da briga. sociedade concorda com isso? Tá certo que o Supremo está defendendo a Constituição, ok. Mas a maioria da sociedade concorda com esses temas que eu falei? Isso é o que tem que ser feito em qual foro, em qual fórum? No Congresso Nacional que nos representa, pelo sim ou pelo não. Ele nos representa e tem que nos representar legislando. Ok. Vamos agora ao último envelope desse programa, que é o de número... Aliás, o penúltimo, faltam 2 ainda. Temos o penúltimo, que é o 7, e o último, que é o 8. Fica à vontade para escolher qual você queira, a sequência é sua. Faltam 2 ainda, não 1. Bom, isso aqui, como você disse, é unanimidade. Isso aqui é unanimidade, mas por trás desse tema aqui há uma coisa bastante... delicada. Então, esse tema foi 0 para você. Por quê? Como a própria frase diz, matar, roubar, traficar, nós não vamos apoiar, ele sendo menor ou sendo maior, jamais. Eu vou mostrar, aí você já vamos debater a respeito disso. Ele deu nota 0 para os menores que matam, roubam, traficam e estupram. Nota 0. No entanto, a lei não trata esses menores infratores, ou esses, alguns chamam de bandidos, mas o correto seriam menores infratores, com rigor daqueles que têm mais de 18 anos. Não seria, se eles têm condições físicas de matar, de roubar, de traficar ou de estuprar, o lógico não seria que eles respondessem como alguém que tivesse mais de 18 anos? Não seria a lógica? Se eles podem fazer aquilo, que eles cumpram a lei referente àquele crime? Não seria assim? Não deveria ser assim? Mas eu te perguntaria isso. Por que esse clamor do menor que mata, do menor que rouba, do menor que trafica? Por que não os adultos também? Eu tenho um dado e posso te passar. Eu sempre faço essas apresentações acerca da redução da menoridade penal. Que apenas... numa pesquisa feita no estado de São Paulo, que é um estado mais avançado e que faz pesquisas na área de segurança pública, apenas 1% dos crimes praticados em São Paulo são praticados por menores. Por que então que eu vou forçar a barra para mudar uma legislação com um quantitativo de 1%? Por que a mídia estoura e estampa tanto crimes quando acontecem com menores, se nós temos hoje, infelizmente, na sociedade, a cultura do crime? Antes, Jackson, quando acontecia um crime em Souza, era uma revolta, era uma manchete. Hoje é a maior normalidade do mundo. A segurança pública está uma coisa tão trivial que nós não reagimos mais. E nós precisamos reagir. E por que eu vou reagir contra esses menores, se eles são uma parcela insignificante? Não seria uma questão de justiça, já que os menores há 40 anos atrás, quem tinha 15 anos há 40 anos atrás, era uma criança, quase uma criança. Hoje, com o acesso à informação, hoje com a mídia, hoje com a facilidade que se tem de aprender novas coisas, eu não posso dizer que quem tem 15 anos hoje é uma criança, não posso dizer. Então, isso não afastaria também a impunidade? É cientificamente comprovado que até os 18 anos nós ainda não temos a maturidade. É tanto que o Estatuto do Adolescente veio a estender essa maturidade até os 27 anos. Estatuto da Juventude. Outra coisa, por esse argumento, e é um argumento muito usado por quem defende a redução da maioridade penal, hoje, pessoas com 16 anos teriam a capacidade para tal. Vamos supor, isso não vai resolver, eu tenho certeza disso, que se você lembrar, nós tivemos a lei dos crimes hediondos em 90 para aumentar a pena dos crimes graves. O que foi que aconteceu no Brasil? Aumentou-se a criminalidade, resolveu? Nós não podemos querer resolver através de lei uma questão que é cultural, que é social.
Hoje nós vamos reduzir para 16 anos. Quando não resolver, daqui a 2 anos a gente resolve baixar para 14. Depois de 10 anos para 12. E já nós vamos estar tirando as crianças do colo de sua mãe. Mas em países desenvolvidos, eu volto a exemplificar, porque é uma espécie de exemplo em algumas áreas, né, não em todas, mas em países desenvolvidos se tem uma condição de segurança pública muito melhor do que o Brasil, infinitamente superior ao Brasil, e que punem crianças até com 10 anos de idade. Não seria um exemplo a se seguir, se fazer um estudo pelo menos, para que vissem onde eles acertaram e tentar copiar aquele que deu certo? Esses seus dados são dados corretos, nós temos, mas são exceções. Na maioria dos países, a maioridade penal é em 18 anos. E eu tenho dados que naqueles que retrocederam para 16 anos, hoje já pensam ou já voltaram para os 18 anos. Porque em alguns estados americanos, nos Estados Unidos, alguns estados, quem comete crime com menos de 14 anos tem prisão perpétua. E quem comete crimes após isso pode ter até pena de morte em alguns estados. Então, quer dizer, não conteria a onda de violência, não conteria os chefes de gangues que recrutam crianças para o mundo do crime, não daria... O senhor acha que não ajudaria nessa contenção? Os maiores índices de criminalidade do mundo são nos Estados Unidos. Acho que você sabe disso. Outra, o exemplo da prisão perpétua e da prisão por morte. A intolerância. Será que nós vamos ser um país intolerante? Será que a gente não pensa no futuro ou na melhoria? Será que nós não estamos errando na estruturação? Por que eu vou ser intolerante com um menor de 16 ou com uma pessoa maior de 18 anos com a pena de morte? Será que essa pessoa só pode ter errado uma vez? Será que, vamos supor, uma pessoa que mata passionalmente, que não é um assassino, que acontece, tem que morrer? Será que isso é a solução? Eu creio que não. Hoje, em termos de, vamos abstrair da questão do menor, que gera muita... Porque a mídia trabalha muito isso. Sim. E as pessoas resolveram ter isso como solução. Baixar a menoridade penal vai resolver todos os problemas de segurança. Será que nós vamos resolver? Isso eu não concordo. Deixa eu só te dar um dado. Vamos aqui à cidade de Souza. Foi criado um batalhão em Souza. Eu digo batalhão entre aspas. Antes era uma companhia. Você acha que continua sendo uma companhia? Continua, de fato, continua sendo uma companhia. Nós temos um batalhão de direito, mas na prática é uma companhia. Nós temos cerca de 250 homens para vigiar uma região de 15 cidades. Fronteiriça, inclusive, né? Então, você quer brincar de segurança pública e depois quer resolver na canetada através de leis? Assim não dá. Então vamos assumir nossas responsabilidades, vamos estruturar a polícia. Será que eu pagando um salário de R$1.000 a um soldado, para ele estar lutando contra traficantes, contra esses menores que são perigosos, não são não, Santinho? Nós temos menores altamente perigosos e nesse sentido eu defendo o meio termo, que é o aumento da manutenção dele na internação e não a diminuição. Vamos tornar as penas o tempo de internação maior, pode se resolver. Agora, não levar para o cárcere mais e mais menores infratores. Vamos melhorar a educação desse país. Qual é a educação que se está dando a essa geração de hoje? Vá a um colégio público, faz de conta. As crianças estão lá indo apenas assinar o nome, escrever. O professor faz de conta que ensina porque não recebe bem. Lógico que nós temos a maioria abnegada. No entanto, ele não tem estrutura nenhuma para criar jovens cidadãos. E por que eu vou criminalizar esse jovem? Quem está criminalizando é o Estado. É o Estado. A segurança pública hoje precisa ser repensada e estruturada. Aí vem a velha desculpa dos governos. Não tem orçamento, não tem dinheiro. Mas eu te pergunto, você é da área da comunicação, você já viu algum governo dizer que está faltando dinheiro para publicidade? Para propaganda? Sobra dinheiro. Por que nessa área sobra dinheiro e na segurança pública falta dinheiro? Acho que nós temos que assumir nossas responsabilidades e não estar jogando para esse menor ser criminalizado. Ok, as opiniões do magistrado, do doutor juiz Edivan Rodrigues. Agora sim, o último envelope, número 8, ele vai falar a respeito desse tema que ele já deu 0 e vai falar, pode vê-lo. O tema também já debatido aqui, mas em que ele vai dar agora a sua opinião mais concreta a respeito desse tema. Já abre, na América Latina, se abriu um precedente recente de liberação da utilização dessa substância, né?
Recentemente já foi legalizado no Uruguai. O senhor acha que, havendo a liberação, aquilo que, partindo do pressuposto daquilo que é proibido é bom, é o que dizem. Não estou dizendo que eu concordo, é o que dizem. Aquilo que é proibido é que é bom. Desproibindo, vamos dizer assim, não seria uma forma de, ao contrário do que se pensa, desincentivar o uso, não incentivar o uso? Jackson, eu vou partir dos dados que nós temos hoje acerca dos acidentes de trânsito. Quais são as principais causas de acidente de trânsito? Embriaguez. E o álcool é algo que é disseminado na sociedade e com a publicidade tamanha que você está assistindo um jogo de futebol e está lá a propaganda mais bonita do mundo de cerveja. Como se você bebesse cerveja, cana, uísque, qualquer bebida alcoólica fosse a melhor coisa do mundo. A melhor coisa do mundo. E o que é que nós temos hoje? Pessoas morrendo de cirrose, famílias degradadas com o alcoolismo em casa. 90% dos casos de violência doméstica da Lei Maria da Penha é porque o marido chegou embriagado em casa e quebrou tudo. 90%. Geralmente, quando ele não bebe, ele é uma boa pessoa em casa. Eu vou mostrar e a gente vai continuar falando sobre isso. Ele dá nota 0 à liberação do uso da maconha aqui no Brasil. O Uruguai recentemente liberou. Agora, eu te pergunto, pode prosseguir. Você concorda que a maconha é uma droga mais danosa do que o álcool? É fato, né? É fato. Do ponto de vista... cientificamente é demonstrado. Neurológico, né? Eu, quando faço minhas apresentações, eu levo slide do cérebro de uma pessoa humana antes e depois de ter passado 10, 20 anos fumando maconha. O pulmão dessa pessoa. O próprio fumo, que é uma coisa menos danosa do que a maconha, causa milhares e milhares de câncer de pulmão. Então, por que é que o Estado brasileiro, quando ele se vê numa inoperância e numa falta de responsabilidade de punir, de cumprir suas metas, ele diz, não, eu vou deixar de lado. O que é o Estado? O Estado é a organização da sociedade que visa, olha, eu vou lhe proteger, eu vou lhe dar educação, eu vou lhe dar segurança e eu vou lhe dar saúde. Contanto, você vai me pagar tributos, você vai me pagar parte do seu salário para eu proteger você. E de repente o Estado começa a se desvencilhar, a sair de suas responsabilidades. É assim com a menoridade penal, é assim também com a maconha. Não, eu não posso conter, então vamos liberar. Depois vem a liberação da cocaína, depois a liberação de crimes. E onde é que nós vamos parar? O que é mal, o que é ruim, eu não defendo. Nós já temos hoje uma lei bastante condescendente com quem usa. Eu também não posso criminalizar um viciado. Você se viciou naquilo ali, você é um doente. Eu não posso tratar você como criminoso. E a nova lei de tóxico, que é de 2006, ela não trata você como criminoso. Ela diz que você pode ser punido com advertência, com prestação de serviço à comunidade, mas jamais com pena de prisão. Com pena de prisão. A gente pode ter esse debate. Agora, fazer como o Uruguai fez, legalizar e disponibilizar para que as pessoas usem, não vou defender isso jamais. Ok, essa participação, a entrevista com o magistrado, o doutor juiz Edivan Rodrigues, que muito nos honrou com a sua participação nessa aula de cidadania, aula de tantos preceitos sociais que a gente discutiu e debateu aqui. Eu agradeço muito a sua participação, a gentileza de ter vindo. Quero agradecer mais uma vez a sua audiência que está nos acompanhando, desejar a todos um Feliz Natal e um ano novo cheio de coisas boas. Amanhã não teremos programa, noite de Natal, mas estaremos de volta com o último programa do ano, dia 30, próxima segunda-feira aqui. Antes eu quero deixar o espaço para que o doutor Edivan possa se posicionar, possa trazer a sua participação final, onde eu, mais uma vez, lhe agradeço pela gentileza de ter vindo aqui. Jackson, eu que te agradeço por essa oportunidade da gente conversar um pouco, principalmente para a família souzense. Verdade. Quero desejar a todos os souzenses e as pessoas que estão em outras cidades, em outros estados e, inclusive, como você disse, em outros países, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Um Natal em Cristo Jesus, não um Natal em Papai Noel. Vamos lembrar que o Natal é o aniversário, a comemoração do nosso Salvador. E não a vinda de Papai Noel, é a vinda de Jesus Cristo. Essa deve ser a nossa celebração. E a todos aqueles que celebram essa fé, um Feliz Natal em Cristo Jesus e um próspero Ano Novo.
Obrigado a você mais uma vez. Relembrando, teremos programa na próxima segunda-feira, amanhã não teremos, mas segunda-feira, dia 30, uma grande entrevista marcará o último programa da temporada 2013 do programa Frente a Frente, já prometendo muito mais polêmica, muito mais debates importantes para o ano vindouro, para 2014. Obrigado por estar conosco, abraço a você que está em casa, abraço a nossa audiência em todo o país e em todo o planeta, por tantos países aí nos acompanhando. Deixo para vocês um clipezinho, uma mensagem de Natal para vocês, que é de toda a equipe, de toda a TV, de todos os programas, de todos nós que fazemos essa TV, a equipe de Cajazeiras, a equipe de Souza. Sem eles, sem aqueles que estão na frente e por trás das câmeras, nada disso seria possível. Então, vamos agora a um pequeno clipe e encontro marcado com Frente a Frente no último programa do ano, que será próximo dia 30 de dezembro, próxima segunda-feira. Um grande abraço e até lá. De sonho se espalha no ar, pessoas se olham com brilho no olhar. A gente já sente chegando o Natal, é tempo de amor, todo mundo é igual. Os velhos amigos irão se abraçar, os desconhecidos irão se falar. E quem for criança vai olhar pro céu, fazendo um pedido pro velho Noel. Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Um jeito mais manso de ser e falar, mais calma, mais tempo pra gente se dar. Me diz por que só no Natal é assim. Que bom se ele nunca tivesse mais fim. Que o Natal comece no seu coração, que seja pra todos sem ter distinção. Um gesto, um sorriso, o melhor presente é sempre um amor. Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia, 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 Natal todo
O Sertão Agora é notícia. TV Diário do Sertão.